cara. Meu Deus, Homem de Amarelo apareceu. Neto do Henry apareceu, meu irmão. Fátima talvez vai se tornar um monstro, cara. Que episódio 8 maluco foi esse? Cara, esse episódio de From entregou uma das maiores pistas de toda a série. Porque pela primeira vez o Homem de Terno Amarelo revelou que isso já aconteceu antes. Porque o plano de entrar na caverna pode ser a chave para libertar as crianças. Mas também pode ser exatamente o que o Homem de Amarelo quer que eles façam. Qual é, rapaziada? Beleza? Eu sou o Thales e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal History Nerd. Lembrando, o meu microfone deu um probleminha, não chegou ainda, mas eu estou usando da câmera e eu acho que está bom, vou arrumar na edição. E esse episódio 8 foi muito maluco, cara. Pra uns pode dizer que foi lento, pra outros parece que não foi tão bom, mas, mano, que revelações malucas. Aquele neto do Henry lá, cara, e o Homem de Terno Amarelo falando com a Tabitha. Que doideira foi essa, mano? Tivemos revelações da Tabitha, talvez manipulando o Victor ali. A Fátima talvez vai se transformar em monstro, meu irmão. Meu Deus, que doideira é essa? E o plano do Boyd, cara, já estava scriptado? Já aconteceu antes? Quem será que é o Boyd antigo? O Jade? Coitado do Jade, cara. O Kenny igual uma barata tonta. E o Alice? Vamos comentar dele depois. O corpo do Roger e o medo começando a voltar. O episódio ele já começou com uma imagem muito pesada, mano, que era o corpo do Roger ali jogado no chão. E nisso chegou a Costa, Boyd e Donna para conversar ali, né, de tudo que aconteceu. Isso mostrou para algumas pessoas ali que está mudando, porque os talismãs protegiam as pessoas. Só que os monstros agora estão invadindo as casas, né? Como nós vimos o Roger invadir a Casa Colônia. Mas lembrando que ele foi enfeitiçado ali pela Sofia Maligna, e enfeitiçou o Roger como fosse um boneco, como vimos lá no assentamento. Então ele conseguiu invadir a casa ali sem problema algum, porque ele não era tipo os monstros, né? E nós não sabemos a fim se realmente os monstros não podem entrar nas casas com talismã, né? Eu acho que eles podem entrar sim. Mas como a Sofia manipulou ele consegue invadir. Só que as pessoas estão achando que não tem mais segurança, cara. Quando a Donna fala ali, né, sobre os talismãs, ela tá falando do maior problema deles ali, cara, que é a esperança. Porque o talismãs não era apenas uma pedra, era a prova que eles tinham algum controle ali na cidade, né, cara? Só que essa prova tá começando a falhar, cara, e isso é trágico demais, mano. Porque o medo dos moradores de Fromville está voltando. Porque todos estão com medo. Já que, né, o Roger entrou ali, né, como um monstro, e os outros podem entrar também. Só que, como eu disse, não adianta muito, né? Os monstros ali, eles não entram por causa dos talismãs. E o Roger é um monstro à parte, né? Ele é igual os monstros do assentamento, né? O boneco lá. E isso tá enfraquecendo demais o elo da cidade com o Boyd. Fátima conseguiu o que ninguém conseguiu. E aí veio uma das maiores revelações, né, mano? Que é a Fátima contando pro Boyd que ela viu o que o monstro sorriso viu, né? A gente viu no episódio 7 ali no final, né, ela controlando e não deixando o monstro sorriso matar o Kenny. E dá pra gente reparar que aquilo ali não era um sonho, não era uma visão da Fátima. Ela literalmente se conectou com ele. Ela comenta muito nesse episódio que ela se conectou. O Alice, quando questiona ela fala, não, eu me conectei, eu senti o que ele sentiu ali. E eu realmente controlei ele, eu fiz ele parar e não matar o Kenny. E um ponto muito interessante que ela comenta é que ela sentiu um frio muito grande dentro dela. E, cara, aí a gente pode ter a comparação do que acontece lá na frente, sobre ela se transformar num monstro, cara. Porque se ela tá sentindo um frio por dentro, talvez ela já estava morrendo por dentro, sabe? Porque quando um corpo está em decomposição, ele fica gelado, né? E aí ele acaba, né, apodrecendo. Então é basicamente isso que estava acontecendo com a Fátima. Por isso que ela sente esse frio, esse gelo por dentro, ali na hora. Então, quando ela se conectou ao monstro, ela basicamente começou a morrer, cara. Então, será que se ela tentar se conectar de novo, ela morre de vez, tá ligado? E ela se transforma no monstro? Será que é isso? Isso acabou se tornando uma arma para eles ali, como a Marielle disse para ela, que podem usar aquilo para ajudar, né, a eles de alguma forma, ou ver lá como que é as tumbas, ou ver o que o monstro sorri vê, né, de noite ou de dia, e tentar ali pelo plano do Boyd. Só que a Christie o tempo inteiro falando que não era uma boa ideia até vir a bomba, né, cara? Porque a Christie tava ali questionando a Marielle, né? A gente viu que ela tava questionando por ela ficar dando essa ideia, tá ligado? E a Fátima tava num momento meio difícil, e nós vimos lá, né, que o nosso NPC Alice tava ali
brabo naquela situação de não querer que a Mariel falasse aquilo ali, não fazia sentido tentar usar a Fátima. Ele está com medo do que pode acontecer de pior com ela. Nós vimos que na barriga dela tinha tipo aquelas estrias assim, só que preta, muito estranha, cara. Aquilo ali já mostrava que basicamente a Fátima estava começando meio que a apodrecer, vamos dizer assim, a maneira que ela está se decompondo. Será que é isso, melhor dizendo? E isso é muito perigoso, né? O L estava com medo disso. E a Mariel falando que aquilo ali poderia ajudar ela. Só que até chegou aquele momento, né? Que a Christie chama a Mariel no particular e fala com ela que, mano, o batimento da Fátima estava 19 por minuto. Cara, não tem como o coração chegar, tipo, se tiver um cardiologista aí, perdão. Mas eu acho que, tipo assim, o cara que tiver um batimento, né? Uma pessoa que tiver um batimento abaixo de, eu acho que 50 ali, 60, já tá morrendo, né? Já tá falecendo. Então imagina 19, cara. E isso pode mostrar pra gente que a Fátima realmente está morrendo, mano. Ela pode estar morrendo e se transformando nos monstros ali. Então será que vai chegar um momento ali na 10º episódio que ela vai se conectar de novo com o monstro sorriso e aí se transformar por completo, cara? E aí? Será que ela vai conseguir batalhar contra os monstros? Será que ela vai virar uma arma pra eles? Porque lembrando que nesse episódio foi basicamente o tempo todo falando pro Boyd que alguém vai ter que morrer no plano dele. Será que a Fátima vai ser inserida em algum momento nesse plano, cara, e ela vai morrer por isso? Cara, eu fiquei bobo, mano. Cara, essa parte também foi muito maneira. Comenta aí o que você achou dessa parte sobre a Fátima, dessa doideira que tá acontecendo com ela, cara. E aí esse frio que ela sente por dentro é exatamente essa transformação, né? Esse processo que ela tá passando para se transformar num monstro. Então nós podemos ver, cara, pro próximo episódio, né, alguns sintomas ela tá se transformando. Talvez não conseguindo entrar nas portas, né? Talvez dormindo de dia. Vamos supor que ela começa um sono muito profundo de dia. Isso pode mostrar que ela realmente está se transformando. A parte mais doida com a Fátima, mano, é que você tem que se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário. Isso ajuda demais nosso canal a crescer. E muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e tá fazendo nosso canal crescer, cara. Ethan e Vitor. E, cara, enquanto isso, nós tivemos uma das cenas mais emocionantes desse episódio. Ethan começou ali, né, desenhar as pessoas ali, as pessoas queridas que ele ama muito ali em From, né, dentro da cidade. E aí a Tabitha pergunta pra ele, por que você tá desenhando isso, Ethan? E ele responde que o Vitor desenhava as pessoas pra ele lembrar dela ao longo do tempo. E aí ele tava desenhando as pessoas que ele mais amava pra ele lembrar daquelas pessoas, ele nunca esquecer delas. Isso mostra que o Ethan realmente estava acreditando no Vitor, né? Aquela ideia do Vitor dele ser o último, né? O último a sobreviver ali. A criança que vai continuar ali o ciclo, vai acabar aquele ciclo ali, ele vai ser o único que vai sobreviver e vai continuar igual aconteceu com o Vitor. E isso ele vai lá pedir ajuda pro Vitor, tem toda aquela conversa muito legal também. E, né, a nossa chatonilda, esse episódio aí, mano, eu comecei muito brabo com a Tabitha, eu fiquei revoltado com a Tabitha, eu xinguei a Tabitha, e no final eu fiquei com pena da Tabitha. Mas ela foi lá e, né, e falou, não isso, Vitor, não aceita isso, isso tá errado, o Vitor tá falando besteira e tal, né? Todo aquele questionamento da Tabitha. Só que o Ethan realmente acreditou, né? O Ethan realmente tava com fé, né? Até o momento ali no Vitor, em tudo que ele tava falando. E é muito legal que o Vitor leva ele ao seu esconderijo, né? Que é o caminhão. Ele explica que o menino de branco foi lá e mostrou pra ele tudo aquilo, né? O menino de branco levou ele até o caminhão porque ele precisava, né? A primeira coisa que o ser humano precisa sobreviver é a comida, né? Senão morre. E aí ele chega lá e vê várias e milhares de lata de pêssego, né? Pêssego enlatado. E aquilo ali ajudou o Vitor a sobreviver, né? À fome. Então por isso que o Vitor lá na primeira temporada fica pedindo à dona pêssegos enlatados. Então a gente descobriu ali o porquê disso. Algo muito legal que o Vitor mostrou pra ele as 3 etapas que o menino de branco ensinou a ele pra como sobreviver lá. A primeira etapa foi justamente a comida, né? Toda a comida enlatada, então ele precisava se alimentar pra continuar forte, continuar vivendo ali. A Tabitha até pergunta se ele só comia comida enlatada e aí ele falou que comia inseto, plantas. Então ele fez de tudo ali um pouco, coitado do Vitor, sozinho, uma criança. E, né, ao passar dos anos, chegavam gente nova e tal, então ele conseguia se conectar a essas pessoas. E isso mostra algo muito importante do Vitor, mano, que ele não continuou sobrevivendo porque ele era forte. Ele sobreviveu porque ele aprendeu a continuar, cara, continuar ali. Ele comia qualquer coisa pra não morrer. Então ele tinha fé que uma hora, alguma vez ali, ele conseguiria sair dali vivo. E isso é muito importante mais pra frente. A segunda coisa que o Vitor ensina pro Ethan é a solidão
solidão. Essa é a parte mais difícil para muitas pessoas. Eu vejo até na vida real, muita gente tendo problema com solidão, de ficar sozinha, não consegue, né, ter esse hábito de ficar sozinha e às vezes ou fica forçado, né? E esse é o maior problema. Imagine Fromville, né? Sabendo que toda noite você pode morrer. Essa foi a parte mais triste no momento ali que o Vitor tava falando. Porque o Vitor, ele como tava tão solitário, ele teve que inventar uma moda. Então ele começou a falar com os objetos. Nós vimos, ele falou com a parede, com o chão, com os bonecos e com um monte de coisa ali para tentar, né, ter conversas e aquilo ali ajudar ele a conseguir, né, viver na solidão. Ele começou a dar vida aonde não existia ninguém, cara. Muito difícil pro Vitor tudo que ele passou ali. A terceira coisa foi as memórias, mano. Não ficou tão assim explícito, né, a terceira coisa, mas foi exatamente isso, foi as memórias do Vitor. Então quando ele pega lá, né, pro Ethan, uma forma dele conseguir lidar com aquilo, para ele não precisar ficar dando nome para as coisas, ele pega ali uma boneca, né, que ele fez, e um urso. Isso mostra pra gente que o Vitor realmente conseguiu superar aquilo ali usando essa boneca e esse urso. Então a boneca era a mãe dele, Miranda, e o urso era a Heloise, a irmã dele. Então ele conversava com aquela boneca, conversava com o urso, e aquilo ajudava ele a se manter, né, em sã consciência ali, né, se manter firme ali em From e conseguir vencer todos os dias, né? E ele tentava criar respostas, né, na cabeça dele, tipo, ele perguntava algo e ele criava a resposta ali como se a boneca estivesse falando. Então isso mostra que o Vitor estava tentando manter a mãe e a irmã viva. Mano, imagina uma criança tendo que passar por isso, cara. Cara, que loucura, mano. Então por isso que é muito importante o Vitor tá ajudando o Ethan nesse momento, porque ele questiona que a Julie e a Tabitha pode partir, tá ligado? E aí fica só o Ethan ali. Então foi uma boa aula pro Ethan, né? Então quando ele fala pro Ethan que poderia transformar o boneco e o urso em Tabitha e a Julie, a Tabitha fala algo muito importante, que o Vitor tá tentando ajudar o Ethan pro pior, que a Tabitha fala que vai ficar tudo bem, né? Tudo tranquilo. E algo muito importante que o Vitor fala pra ela é que a Miranda, né, a mãe dele, disse a mesma coisa do que a Miranda, a mãe dele, disse a mesma coisa do que a Tabitha disse pro Ethan, que ia ficar tudo bem, que ela não ia deixar nada de mal acontecer. Então, tipo, aquilo ali já cria um choque na Tabitha, tá ligado? Um choque de realidade nela. E ela fica meio que assustada, né? Isso mostra que a Tabitha percebeu que ela tá repetindo a história da Miranda. Nós vimos depois, né, que a Tabitha para ali para conversar quando eles vão sair, né, dali. O Ethan ainda reluta, né, acreditando no que o Vitor tá falando, na ajuda. Só que a Tabitha ali, ela desce o espírito da Miranda dentro dela ali e ela revela para ele, né, que ela não voltou ali só para as crianças, ela voltou ali também para o Vitor, mano. Então, tipo assim, ela viu no Vitor aquela necessidade, aquela falta de amor materno, né? Então ela transmite esse amor pro Vitor. Eu achei muito bonito isso, muito legal. Ela até se emociona ali no momento. E eu achei muito legal que, tipo, aquilo impactou no Vitor, né? De tipo, eu vou sim, dessa vez nós sabemos de todas as respostas. Dessa vez nós estamos indo além do que a Miranda foi. E a Miranda foi muito longe. Ela fala que a Miranda mostrou a árvore, ela fala que a Miranda mostrou a torre. Então isso mostrou pro Vitor uma confiança que talvez, mas talvez, ali seja um momento diferente, entendeu? Do que ele já viu antes. Então isso provou muito, cara, que tipo, a Miranda vive, né? Vamos dizer assim, ali na Tabitha. E a Tabitha tem toda a experiência que a Miranda passou. Eu comentei isso na análise do episódio 7 ou no episódio 6, que a Tabitha e o Jade carregam no ombro deles as experiências de década de pessoas ali. Então eles sabem como, né, fazer ali, eles estão cada vez mais perto, e isso foi provado no final desse episódio com o Homem de Terno Amarelo falando com a Tabitha. Vamos chegar lá, mas isso foi comprovado e me chamaram de louco. Eu não sou louco, hein? Isso mostra muito bem que a Tabitha vai sim ser uma grande mãe ali, protetora pro Vitor, cara. Cara, sensacional ali. Ali naquele momento eu parei de xingar a Tabitha. Até aquele momento eu tava bravo, mas depois eu fiquei de boa com ela. E aí a Tabitha comenta com o Vitor que você tem que me ajudar com o botão, valeu demais, cara. Ela falou lá, ajuda o Thales lá do History Nerd com o botão, valeu demais, e o seja membro. Isso vai me ajudar demais, cara, a crescer esse canal, comprar uma câmera High Definition, e o microfone vai chegar, calma, tá chegando. Deu problema na entrega, mas tá chegando. Então, muito obrigado aí você que já tá jogando, e muito obrigado vocês que estão se tornando membro, vai ter conteúdo exclusivo pra vocês aqui. Então vamos lá. Jade e o mapa
dos túneis. Agora vamos falar aqui do plano do Boyd, né? Que é o momento que ficou circulando no episódio todo. Meu irmão teve hora que deu vontade de dar um Hadouken no Boyd. Que cara complicado, mas eu entendo isso. Aqui vemos uma diferença entre o Boyd e o Jade, né? Que o Jade aí, dá pra ver que ele é uma mente pensante ali, né? Um cara que pensa muito, ele é um engenheiro, um cara muito inteligente. E o Boyd é a força ali, né? A liderança que Fromville precisa demais, tá ligado? Eu acho muito legal isso também. O Jade finalmente conseguiu transformar o caos em algo visual, que foi aquela maquete dele muito doida dos túneis, né? Ele pegou a informação do Victor e da Tata, o que ele viu na visão dele, e aí ele conseguiu ali criar os túneis ali. Só que entrou uma dificuldade pra eles ali, cara, que, meu Deus, coitado. E é quando o Boyd encontra ali na maquete dele, toda embolada, a sala, né, a câmara, onde está os ossos, né, das crianças. Então, né, é o que o Jade disse, eles acreditam, e foi confirmado no final do episódio também, que realmente ali está os ossos das crianças, né, que se tirar dali, possivelmente vai acontecer algo, né, que é salvar as crianças. E aí o Boyd, que já foi na guerra, sabe de como invadir um terreno inimigo, ele diz, toda vez que você for invadir a área inimiga, você precisa ter uma segunda saída, porque senão eles bloquearem a saída principal, como é que você sai dali? Então ele questiona isso pro Jade ali mostrando a maquete, cara. E não tem saída, segunda saída. A única saída que tem é a entrada. Então o Jade fica assim, e agora? Lascou, né? E o Boyd questiona ele, e aí? Como que a gente vai sair disso? E aí o Jade tenta manipular ele ali com algumas outras ideias, só que, mano, não tá certo. Porque o que pode acontecer? O Boyd mandar lá pessoas, né, pra fazer a varredura lá e tal, ver, pra pegar os ossos. E aí o que acontece? Os monstros fecham lá. Quem que vai passar pelos monstros? Ninguém, cara. Então o Boyd bota esse questionamento em cima do Jade. Isso acaba criando um conflito no Boyd, porque toda vez que eles criam uma ideia, isso sempre traz um transtorno, que é alguém morrer, velho. Então, isso não soluciona nada, cara. Mas aí o Jade, motherfucker, depois, né, ele consegue criar mais uma solução. Jade é um cara muito inteligente, mano. E ali no momento de fúria dele, quando ele pega a bacia, ele vê um buraco na bacia e aí ele lembra daquele buraco da árvore, né? Ele vê aquelas raízes e isso dá um estalo pra ele. Pode ser que a gente consiga escapar pela raiz. Então, os monstros podem tampar o buraco da entrada do túnel, mas a gente escapa por cima. E aí ele leva o Boyd lá e dá a ideia, né? Essa decisão que o Boyd não quer tomar tá matando ele e não tá fazendo o plano acontecer. Henry e a conexão com o passado. Mas antes, mano, nós temos que falar desse arco nesse episódio. O Henry. Eu achei muito legal, mano, todo o desenvolvimento que tiveram com o Henry nesse episódio. É muito bacana tudo que eles estão fazendo com o Henry, porque aquela visão dele falsa, né, de acordar lá, aquilo ali faz parte do plano do Homem de Terno Amarelo, sabe? Nada ali é real. E aquilo que a enfermeira fala pra ele realmente prova que vai dar ruim. Ele escuta a música Blue tocar ali dentro da cafeteria, né? É muito interessante o que essa parte da música fala. Tatuagem. Você sabe que eu já estive no mar antes? Eu quis trazer aqui a letra da música só pra dizer sobre essa parte do mar, mano. Será que aí pode ser uma saída da cidade? Porque a gente sempre questionou, né? Que pode ser um lago, um mar, o Boyd lá ter o barco, então, e a música favorita da Miranda, e tá sempre conectada, né, porque ele ouvia aquela música dentro do carro dele, e ele falou que aquela música tocava ali há mais de anos, porque o CD, a fita, né, tava presa dentro do rádio. Então, será que tem alguma relação, né, com a saída da cidade, o mar? Eu achei muito interessante essa parte. Mas aí vem dizendo que a música... Mas aí vem dizendo que From sempre usa coisas pequenas, né, mano? Como desenho, música, objeto. Isso mostra como aquele lugar ali puxa as memórias das pessoas. E aí depois vem, cara, o momento mais louco, que é a visão do hospital de novo. Só que ali tá elaborando mais, tá ligado? Tá andando mais a visão. Ele tá tendo mais, né, mais vezes. E ali nós temos a surpresa. Nós vemos o Sebastian, que seria possivelmente futuro, né, o neto do Henry, cara. Então, tipo assim, seria num universo alternativo o neto do Henry. Muito legal, ele fala, né, que ele tem os olhos da Miranda, muito bacana aquilo. E o Victor aparece ali falando com ele, né, que ele acordou. E o garoto... Só que tudo isso acontece porque a cafeteira lá, a moça da cafeteria, deixa cair um objeto, aquilo ali cria um estalo, né. Então sempre acontece um estalo, né, precisa de algum movimento, alguma coisa, pro Henry entrar naquele modo de transe. Aí o Victor vem, aparece falando com ele, pai, não sei o quê. E aí ele fala que a Heloise tá vindo de avião pra ver o pai. E aí ele pergunta, pô, mas a Heloise está viva? E aí vem o questionamento, né? Vem a teoria do fama
maluco. Será que realmente a Heloísa tá viva? Ela não morreu, mano? Ela tá numa viagem? Será que ela tá vindo pra encontrar ele? Ou será que aquilo tudo ali é só conversa mesmo da visão ali, né? Por causa do sangue que ele bebeu lá da Sofia, né? E aí, será que é real ou não? Fica aí o questionamento. Mas será que ela está realmente viva? Ah, que me questionaram, falaram que não é a bailarina. Mas, mano, eu acho que é tipo assim, um espírito da bailarina. E resumidamente, primeiro ela fala com ele que ele tá voltando com mais vezes, né? Tipo, ele tá acordando do coma ali com mais vezes. Ele tá conseguindo sair daquela realidade com mais vezes. Então ele tá num momento que ele possa se libertar daquilo. E aí ele tem que eliminar a âncora daquilo. Então como fica essa âncora? Mano, agora eu não consigo estipular muito bem o que seria essa âncora. Na hora que eu estava assistindo o episódio, eu deduzi que, tipo, a âncora pode ser a Tabitha, o Jade ou o Boyd, sabe? Porque eles ali são meio que uma âncora para aquele local. Eles que prendem eles ali ainda, né? Eles têm que resolver aquele problema. Mas o Jade e a Tabitha. Comente aqui embaixo, quem vocês acham que é a âncora? O plano do Boyd e a visão dele. Durante esse episódio, nós vimos muitos problemas do Boyd, né, cara? Ele até conversa com a Christy lá, que ele tá de novo tendo essas visões de novo, tendo os Rimilic lá na mão, né? O Parkinson que tá voltando nele de novo. E aí isso tá perturbando ele. Ele fala lá, ele conta, né, no túmulo lá, que a mão puxou o braço dele, né? E ele conta tudo sobre aquilo. E aí a Christy fala também pra ele sobre a Abby, né, cara? Que algo tá relacionado a Abby. Ele tem que se libertar daquilo. E nós vimos que o padre Katri concretiza isso. Que ele tá preso na Abby. E essa prisão na Abby tá matando ele. Então naquele momento ele vê lá a Tabitha, vê o Jade. Ele vê o Kenny levando aquele tiro. Tipo, o Kenny fala com ele lá e do nada aparece aqui. Tomou um tiro e foi de baixo. E aí lá aparece todo mundo morrendo ali, morto, né? A Donna e tal. E aí logo ele vê o Eris morto e do nada a Abby, mano. Então a Abby vai e morre também. Então, tipo, aquilo ali, esse tiro que ele escuta lá no início do episódio, tá fazendo ele ficar preso. E realmente era um tiro, galera. Ele ouviu o tiro, mas não aconteceu nada. Era só um barulho, né? É a visão do Boyd, né? Então isso mostra o que o padre Katri conta pra ele, que ele tá aprisionado nessa morte, que ele matou a Abby. E ele tem que largar isso, por isso que o plano não tá indo pra frente, porque ele não tá largando esse trauma, entendeu? De ter matado a Abby. O tiro que ele ouviu na hora que ele mata a Abby. E por ele tá preso nisso, ele tá com medo de perder pessoas, tá ligado? No plano. Só que é o que o padre Katri falou, mano. Não adianta, você vai perder 1, 2, 3 pessoas, mas você vai salvar milhares de pessoas. Porque quando o ciclo acabar, vai vir mó galera de novo. Então não adianta nada, tá ligado? Todo mundo vai morrer. Então, cara, tem que sim, mano. Mesmo que sacrificar 1 ou 2 ou 3, bota aqueles NPC da Casa Colônia, mano. Bota lá aqueles malucos, não serve pra nada mesmo. Não tem nem roteiro, mano. Os caras não tem nem script. Então joga eles lá no buraco. Fala pra ele fazer o bagulho e deixa os principais, né? O mocinho lá em cima, todo mundo salvo. Mas aí, mano, ele tá com esse medo. Então esse é o trauma do Boyd. Por isso que o plano tá indo pra frente. Sofia e as suas peripécias. E, mano, vou falar aqui, né? Eu ia deixar passar, mas eu vou falar aqui. A Sofia, o que ela aprontou nesse episódio, hein? Que ela sempre tem aprontado. Ela com aquela cara dela de cínica, que não sabia de nada, que tá tudo lá, vou dar um tapão nessa Sofia. E aí depois ela vai lá e pega o terno de homem. Ela pega o terno dela mesmo, né? Que ela é o homem de terno amarelo. Ela pega o terno lá. E aí ela vai até a Sarah ali, né? Ela entra na casa, a Sarah até questiona ela o que aconteceu ali. E depois ela vai lá na casa da Tabitha, cara. E aí começa a maior revelação desse episódio. E ela entra dentro da casa da Tabitha e vê os desenhos que o Ethan faz lá no chão e pega os desenhos também, né, cara? E aí nós vimos no final por que ela pegou o terno e tudo aquilo, né? Um adendo, cara, é a Julie. Cadê a Julie Randall? Foi pra onde, gente? Cadê esse povo? O Homem de Amarelo explica o jogo. E aí nós chegamos no final, mano, as cenas mais importantes desse episódio. Ele aparece pra Tabitha e ele pergunta pra ela, você sabe quem eu sou? E isso assusta muito, mano, porque ele fala assim, então você não sabe ainda desse momento, né? Ela ainda não tem essa lembrança. Então nós vimos que a Miranda não chegou até ali. A Miranda parou um pouco antes, que é aquela despedida com o Victor, né? Que pode ficar comigo, pode ficar tranquilo, que eu vou, né, te proteger. Então a Miranda chegou só até ali. Ela não passou até esse momento da ligação, né, que a Tabitha recebeu, e até o trailer, né? No caso, a Miranda iria em outro lugar, provavelmente no carro dela, alguma coisa assim. Então ela não chegou até ali, e isso mostra que o Homem de Terno Amarelo realmente faz tudo scriptado, mano. Todo o plano dele é sequencial e ele sempre fez
esse plano. E aí quando ele fala que eles já jogaram esse jogo várias e várias vezes, isso mostra pra gente que a gente já suspeitava muito da série. E aquilo ali é um ciclo, né? Aquilo ali sempre se repete. E aí a gente vê, né, que Tabitha e Jade não está descobrindo coisas novas. Eles estão apenas repetindo o que eles sempre fizeram, né, cara? E ele fala algo muito importante, que se eles desenterrarem aqueles ossos, pode ser a chave, mas talvez pode ser a liberação de algo muito pior, cara. Ele diz que ele nunca fez aquilo antes. E aí vem uma teoria, né, cara? Pode ser que o Homem de Terno Amarelo não queira impedir eles de fazerem aquilo, porque outros já tentaram lá e nunca conseguiram. Talvez ele vai guiando indiretamente eles irem lá libertar as crianças. Só que vem um ponto nessa teoria, porque pro Homem de Terno Amarelo não existe só as crianças lá dentro, mas existe algo muito maior que ele tem interesse. Então será que o Homem de Terno Amarelo, ele rege ali a situação, sabe que pode despertar algo maior, que seja uma força maior que ajude ele a algo? Será que tem algo muito maior lá dentro do que as crianças? E será que ele não consegue invadir lá por causa dos monstros? Os monstros devem ser alguma força diferente que protege aquilo. Então será que os monstros protegem algo muito maior lá dentro das catatumbas do Iguaçu? Do Homem de Terno Amarelo? Não do Jade e da Tabitha? Rapaz, loucura. E aí aquela conversa do Homem de Terno Amarelo ali com a Tabitha foi muito louco, né, cara? Tipo, a gente descobriu que realmente ele sempre teve aquela conversa, só que ele nunca chegou naquela parte. Aquela ali foi a primeira vez. Então, cara, dali em diante do que a gente vai ver, o Homem de Terno Amarelo também não viu, mano. Porque ele acabou o ciclo antes. Então na época do Victor ali, que é antes do da Tabitha, ele acabou o ciclo ali. Então dali pra frente o plano do Homem de Terno Amarelo é tipo aquele meme. Caraca, eu nunca cheguei nessa parte. Então vai agora chegar o Homem de Terno Amarelo, seu maluco. E aquele ator é muito bizarro, né? O ator bizarro. E é isso, mano. Muito obrigado. Essa análise deve estar gigantesca. Meu Deus, são 4h28 da manhã. Nem sei se... Cara, eu vou tentar editar aqui até as 9 da manhã, que eu gosto de postar. E vamos na fé aqui, mano. Pô, então, por favor, mano, me ajuda aí, cara. Se inscreva nesse canal, por favor, cara. Que vai me ajudar demais. Me ajuda aí com o botão, valeu demais. Dá uma forcinha, comente lá, bota lá R$2, R$5, R$10. Pô, vai me ajudar muito, mano. E se você morar nos Estados Unidos, bota em dólar também, ajuda pra caramba. Porque, pô, o esforço que a gente tá fazendo pra tentar trazer melhor pra vocês. E lembrando, mano, que amanhã sai a análise do trailer do episódio 9, hein? Lembrando pra vocês. E na terça eu vou fazer os detalhes, mano. Então, se inscreva aí que vai me ajudar demais. Aqui, ó, tem um vídeo da análise do episódio anterior, né? Que é o episódio 7. E aqui temos uma teoriazinha de From que vocês vão curtir demais. Então, clica lá. Até o próximo vídeo e fui!